A dor inominável, superando o luto com hipnoterapia e terapia de renascimento. Uma abordagem profunda para mães que enfrentam a pior dor do mundo, a dor de perder um filho. Ednardo Passos. Mensagem de boas-vindas. Este e-book foi criado como um espaço seguro para mães que enfrentam essa jornada tão difícil. Aqui, você encontrará não apenas informação, mas acolhimento e compreensão. Não se trata de apagar a dor ou substituir memórias, mas de apresentar possibilidades de ressignificação e reconexão com a vida. Mais do que um guia, este e-book é uma jornada escrita com empatia e amor, para ajudá-la a encontrar força, sentido e esperança. Porque, apesar de não haver nome para a dor de perder um filho, há caminhos para seguir adiante, com seu filho eternamente em seu coração. Mesmo na dor, é possível encontrar novos significados. Este é um espaço de apoio e empatia, escrito para você, que vive a dor mais profunda, mas também carrega dentro de si a força para seguir adiante. Minha história com luto começa quando eu tinha uns 6 anos de idade e meu tio foi assassinado. Na pandemia de Covid 2019, perdemos nossa avó Bisa. Mas o luto mais impactante foi o luto de uma alienação parental. Perder um filho é uma dor insuportável. Com um coração cheio de amor e uma profunda empatia pela dor que você possa estar sentindo, te dou as boas-vindas a este lugar de acolhimento profundo, onde espero contribuir para aliviar sua dor. Sumário. Capítulo 1. Introdução. A dor que não tem nome. Página 5. Capítulo 2. O luto de uma mãe. Uma jornada solitária e profunda. Página 7. Capítulo 3. Entendendo o modelo mental de Gerald Kine. Página 9. Capítulo 4. O método TOR. Um novo conceito de terapia. Página 11. Capítulo 5. O livro Como Superar o Luto com Hipnose. Página 13. Capítulo 6. O luto perinatal e o luto fetal. Página 14. Capítulo 7. O poder da hipnoterapia no processo de superação. Página 16. Capítulo 8. A terapia de renascimento. Ressignificando a vida. Página 18. Capítulo 9. Por que estas terapias são complementares? Página 22. Capítulo 10. O processo de superação passo a passo. Página 24. Capítulo 11. Reconectando-se com a vida após a perda. Página 28. Capítulo 12. Testemunhos de mães que superaram. Página 30. Capítulo 13. Conclusão. Um novo amanhecer. Página 32. Capítulo 14. Referências. Página 33. Capítulo 15. Sobre o autor. Página 34. Capítulo 16. Uma carta para as mães. Página 35. Capítulo 1. A dor que não tem nome. Você sabia que a dor de perder um filho é chamada de a dor sem nome ou a dor inominável? Isso porque não existe palavra em nenhum idioma do mundo que consiga descrever o que uma mãe ou pai sente ao viver essa experiência. Quando alguém perde um cônjuge, chamamos de viuvez. Ela ficou viúva. Quando alguém perde um dos pais, chamamos de orfandade. Ah, ele ficou órfão. Mas o que dizer sobre uma mãe ou pai que perde um filho? O silêncio da linguagem é apenas um reflexo da intensidade dessa dor, tão única e devastadora. Desde criança, quando o meu tio Cacau foi assassinado no bairro Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte, aprendi o que era a dor do luto. Sinceramente,
Eu não sofri tanto quanto minha mãe e minha avó, mas pude ver minha mãe chorando várias vezes essa perda. Em agosto de 2020, foi a vez da nossa avó Bisa. Nós a perdemos para a pandemia de Covid-19, depois de ficar 45 dias internada. Foi enterrada sem velório. Mas o luto mais impactante que já vivi em toda a minha vida, por incrível que pareça e por mais estranho que possa parecer, não foi o luto pela morte de alguém, mas pela perda de meus filhos após uma separação conturbada. Eu não sei qual o tamanho da dor que você está sentindo agora no seu coração, mas vou te dizer algo muito importante. Eu criei esse material com um único propósito: oferecer uma nova perspectiva, caminhos e reflexões para as mães que carregam essa dor tão pesada. Para os pais também. Ele não é um manual para esquecer o que aconteceu, nem para apagar o que você viveu. Pelo contrário, ele é um convite para olhar para dentro de si mesma, para transformar essa dor em um ponto de partida e não um ponto final. Uma vírgula, talvez, como bem disse Augusto Cury ao falar sobre luto. Abre aspas. A vida é como um livro complexo em que a morte é apenas uma vírgula para que o texto continue sendo escrito na eternidade. O luto crônico pode ser resolvido quando se começa a pôr vírgulas, em vez de colocar pontos finais nas perdas que temos ao longo da vida. Fecha aspas. Augusto Cury. Através das abordagens propostas por este pequeno livro, você conhecerá ferramentas que atuam diretamente na mente subconsciente, a parte mais profunda do nosso ser, onde muitas vezes guardamos o peso das memórias e emoções que não conseguimos verbalizar. Vou te contar como a terapia de renascimento, Rebirthing Breathwork, me ajudou a superar uma angústia profunda após a perda dos meus filhos. Perda temporária, pois eles estão vivos. Vamos falar também sobre a hipnoterapia e como eu a combinei com a terapia de renascimento para criar uma metodologia própria e exclusiva que batizei de método Thor. Além disso, traremos reflexões sobre o impacto do luto perinatal e fetal, que são lutos bastante impactantes na vida de uma mulher. Apresentarei conceitos baseados no modelo mental de Gerald Kein e exploraremos histórias e vivências de mulheres que, assim como você, enfrentaram a maior dor do mundo. O trabalho de Elizabeth Kübler-Ross, médica suíça considerada referência mundial na questão da morte e do morrer, que descreveu as 5 fases do luto, será mencionado aqui de forma apenas superficial, entretanto, não aprofundaremos nas fases do luto. Isso daria outro e-book. Citarei também o trabalho de Leonard Dior, descobridor da respiração conectada, que é a base da terapia de renascimento. Você encontrará aqui um espaço acolhedor, escrito com cuidado e empatia, para que se sinta compreendida e amparada. Este e-book não promete fórmulas mágicas, mas oferece ferramentas e caminhos para que você possa encontrar uma maneira de seguir em frente, carregando consigo a memória de seu filho, como uma parte eterna de quem você é. Porque eu acredito piamente que, mesmo na dor, há possibilidades de renascimento. Capítulo 2. O luto de uma mãe. Uma jornada solitária e profunda. O luto de uma mãe que perde um filho é um caminho árduo, muitas vezes solitário. Não é apenas uma ausência, mas a quebra de um vínculo que parecia inquebrável. Desde a gestação, uma conexão única é formada. O amor de mãe nasce antes mesmo do primeiro olhar, do primeiro toque. Quando esse laço é rompido pela morte, o que resta é um vazio difícil de compreender e quase impossível de se preencher. A sociedade tem dificuldade em lidar com esse tipo de dor. Muitas vezes, as pessoas esperam que a mãe siga em frente, seja forte ou reencontre a felicidade. Mas o luto não segue regras,
Ele não tem prazo, nem manual de instruções. Cada mulher vive essa dor de forma única, de acordo com sua história, suas crenças e sua relação com o filho que partiu. Além da dor emocional, o luto materno pode gerar sintomas físicos e psicológicos intensos, insônia, fadiga, ansiedade, crises de choro incontroláveis e, em alguns casos, até um sentimento de culpa. Algumas mães se questionam se poderiam ter feito algo diferente, enquanto outras sentem que perderam um pedaço de si mesmas. Outro aspecto desafiador é a sensação de desconexão com o mundo. Enquanto a vida ao redor continua, dentro da mãe, tudo parece ter parado no tempo. Datas especiais, como aniversários e feriados, tornam-se marcos de saudade e dor. O choro é inevitável e o nó na garganta é sufocante, acompanhado de uma dor no peito. O silêncio pode ser tão pesado quanto as palavras de consolo que, muitas vezes, não conseguem alcançar a profundidade do sofrimento. No ano de 2023, quando iniciei os meus atendimentos com hipnoterapia na clínica de um amigo meu, atendi uma mulher de 60 anos de idade que aos 24 abortou seu filho. Silenciada pelo julgamento da sociedade, ela guardou seu luto por mais de 30 anos. Durante a sessão com hipnose, lágrimas começaram a escorrer. Era um choro reparador pela dor do luto não vivida, com sentimentos reprimidos e uma culpa que acompanhou por décadas. Desenvolveu uma depressão e se privou de novos relacionamentos, tornando-se uma pessoa amarga diante da vida. A hipnose foi o início de sua transformação. Posteriormente, uma sessão de renascimento faria uma limpeza emocional ainda mais profunda. Este capítulo busca reconhecer essa dor sem nome. Aqui não há julgamentos, apenas acolhimento. Você não precisa esconder o que sente. Seu luto é legítimo e sua jornada merece ser respeitada. Nos próximos capítulos, vamos explorar caminhos para lidar com essa dor de forma mais leve, sem pressões, mas com acolhimento e compreensão. Até mesmo se livrando dessa culpa que talvez você esteja sentindo neste exato momento. Eu vejo você. Capítulo 3. Entendendo o modelo mental de Gerald Kine. O luto é uma experiência emocional que afeta profundamente a mente subconsciente. Muitas vezes, as respostas automáticas do nosso cérebro nos mantêm presas à dor, revivendo lembranças e sentimentos que parecem impossíveis de superar. Para compreender essa dinâmica, é essencial conhecer o modelo mental de Gerald Kine, um dos mais influentes nomes da hipnoterapia moderna. Gerald Kine explica que a mente humana é dividida em 3 partes principais: a consciente, subconsciente e inconsciente. A mente consciente é responsável pelo raciocínio lógico, pelas decisões diárias e pelo pensamento analítico. A mente subconsciente é onde residem nossas emoções mais profundas, memórias de longo prazo e padrões de comportamento. Quando uma dor intensa, como a perda de um filho, se instala, é no subconsciente que ela se fixa, tornando difícil lidar racionalmente com o sofrimento. O mesmo ocorre com nossos traumas emocionais de infância e também os gestacionais. A mente inconsciente é responsável por garantir nossa sobrevivência, coordenando perfeitamente o funcionamento de todas as partes do corpo. Ela regula o sistema nervoso autônomo, SNA, o sistema imunológico e todas as funções vitais e automáticas que operam dentro de nós. Desde o nascimento, nosso corpo já sabe respirar, controlar a temperatura, manter o fluxo sanguíneo para os órgãos, processar os alimentos, cicatrizar feridas e desempenhar inúmeras outras funções, tudo isso sem a necessidade de nossa atenção consciente. Em outras palavras, chegamos a este mundo
com essa programação instintiva e de sobrevivência já integrada em nós. E essa programação é imutável. É isso que a mente inconsciente faz. É importante ressaltar que alguns autores defendem que só existem duas subdivisões da mente, consciente e inconsciente. Entretanto, a abordagem que considera o subconsciente, ou seja, uma camada intermediária, conforme proposto pelo modelo mental de Cain, é a que nos parece fazer mais sentido. Vou dar um exemplo. No luto, o subconsciente cria conexões entre a dor e elementos da vida cotidiana. Sons, cheiros, datas e até pensamentos podem se tornar gatilhos que reativam o sofrimento de forma automática. Isso acontece porque a mente subconsciente não distingue o tempo da mesma forma que a mente consciente. Para ela, um evento doloroso pode parecer estar acontecendo no presente, mesmo que tenha ocorrido no passado. As terapias que atuam no subconsciente, como a hipnoterapia e a terapia de renascimento, permitem acessar essas memórias e emoções de forma segura, ajudando a ressignificar a dor sem apagá-la. O objetivo não é esquecer, mas criar novas associações, permitindo que a mãe encontre um caminho mais leve para seguir em frente. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essas abordagens podem ser aplicadas no processo de superação de luto e como o método Thor combina essas técnicas de maneira única e transformadora. Capítulo 4. O método Thor, um novo conceito de terapia. O método Thor, terapia com hipnose ou renascimento, é uma abordagem inovadora e exclusiva que criei a partir das minhas próprias experiências trabalhando como terapeuta em renascimento e também como hipnoterapeuta. Fiz minha formação em renascimento em 2022, mesmo ano em que fiz formações de hipnose, estudando nos melhores institutos de hipnoterapia do Brasil. E pude perceber que ambas as técnicas atuavam na mente subconsciente, porém de maneiras diferentes. Ambas possuem a finalidade de tratar diversos transtornos emocionais, e no caso do luto não era diferente. Ao contrário das abordagens tradicionais, que trabalham principalmente com o nível consciente da mente, o método Thor permite acessar os sentimentos de perda de forma segura, ressignificando-os e trazendo mais clareza emocional. A hipnoterapia atua reduzindo a carga emocional associada às lembranças dolorosas, enquanto a terapia de renascimento permite uma liberação profunda das emoções reprimidas, muitas vezes armazenadas desde a gestação. Outro diferencial do método Thor é sua flexibilidade, tanto para o terapeuta quanto para a paciente. Cada mãe tem sua própria história, sua própria dor e sua própria maneira de vivenciar o luto. O método permite que a abordagem seja personalizada, respeitando o tempo e o ritmo de cada mulher. Algumas podem se beneficiar mais da hipnoterapia, enquanto outras encontrarão maior alívio na terapia de renascimento. A combinação dessas duas técnicas cria um processo único, no qual a mãe pode reconstruir sua relação com a perda sem sentir que está traindo a memória de seu filho. É profundo e transformador. Nos capítulos seguintes, vamos aprofundar um pouco mais nos benefícios individuais da hipnoterapia e da terapia de renascimento, além de explorar como essas práticas podem ser aplicadas de forma prática na jornada de superação. Mas antes de passar para o próximo capítulo, já te convido a conhecer o nosso canal no Instagram, o @terapia de renascimento. Em especial, veja o destaque de depoimentos. Você vai ver depoimentos de pessoas que já passaram por ambas as vivências, conduzidas por mim. Frase, abre aspas, se a única ferramenta que você tem disponível é o martelo, pense que todos os seus problemas são pregos. Fecha aspas. Dr. Laí Ribeiro, autor do livro O Sucesso Não Ocorre por Acaso. Capítulo 5. O livro Como Superar o Luto com Hipnose.
Quando decidi escrever o livro Como Superar o Luto com Hipnose, eu tinha em mente dois grandes objetivos. Primeiro, informar as pessoas que a hipnose é o jeito natural de lidar com o luto. Segundo, uma vez conhecendo a hipnose como terapia para o luto, fazer com que as pessoas perdessem o medo da hipnose. Hoje, meu livro se tornou uma obra essencial para quem busca entender como a mente subconsciente influencia o luto e de que maneira a hipnoterapia pode ser uma aliada nesse processo. Mais do que um guia teórico, o livro apresenta reflexões profundas, casos reais. Troquei os nomes para preservar a privacidade das pessoas e técnicas práticas que podem ajudar as mães enlutadas a encontrarem um novo significado para a sua dor. No livro, também falo sobre outros tipos de luto, mas a dor inominável aparece logo no primeiro capítulo. Eu preparei um presente para você. Ao clicar na imagem do meu livro, logo abaixo, você será redirecionada para o YouTube, onde eu disponibilizei uma amostra grátis do meu livro. É o primeiro capítulo inteiro para você. Caso goste, o link do meu site para adquirir o livro físico encontra-se na descrição, ou você o encontra diretamente na Amazon. Capítulo 6. O luto perinatal e o luto fetal. Nem toda perda acontece da mesma maneira, e cada um carrega suas próprias dores e desafios. O luto perinatal e o luto fetal são experiências profundamente marcantes, muitas vezes silenciadas pela sociedade, tornando a dor dessas mães ainda mais solitária. O luto perinatal ocorre quando o bebê falece pouco antes, durante ou logo após o nascimento. Inclui as perdas ocorridas na gestação a partir de 22 semanas até completar os 29 dias de vida do bebê. Já o luto fetal acontece quando a perda ocorre ainda durante a gestação, independentemente do período. Existem conceitos mais específicos, principalmente quando falamos de mortalidade infantil, mas no nosso contexto esses dois conceitos são suficientes. Em ambos os casos, há um impacto devastador, pois a mãe já havia estabelecido uma conexão com seu filho, sonhando com sua chegada, planejando seu futuro e sentindo seu crescimento dentro de si. Muitas mulheres que passam por esse tipo de luto enfrentam dificuldades emocionais intensas, agravadas pela falta de compreensão das pessoas ao redor. Comentários como: "Você pode ter outro filho", ou "Pelo menos não deu tempo de criar laços", ou "Ele tinha malformação e ia nascer feio mesmo", ou ainda "Depois você faz outro", são extremamente dolorosos e invalidam o sentimento da mãe. Afinal, o vínculo materno começa muito antes do nascimento. Os sintomas desse luto podem incluir tristeza profunda, culpa, ansiedade, insônia e até dificuldades para se relacionar com futuras gestações. Algumas mães evitam falar sobre a perda, enquanto outras buscam desesperadamente uma explicação. No livro Superação, um olhar de dentro para fora, existem 28 histórias de superação de pessoas que superaram diferentes transtornos emocionais através da hipnoterapia. Uma delas, em especial, é de uma mulher que sonhava em ser mãe e, quando engravidou, passou a ser tomada por uma série de pensamentos negativos. Ela revelou que só pensava em abortar. Era aterrorizante aquela situação. O que antes era seu grande sonho se tornou um enorme pesadelo. Depois que ela recebeu um convite para participar de um evento de hipnose, tudo mudou para melhor. Ali mesmo naquele evento, ela se permitiu iniciar sua transformação e, além de reprogramar seus padrões de pensamentos, teve mudanças positivas em outras áreas da vida, em especial financeira. A hipnose foi a virada de chave para ela, além de salvar a vida de seu bebê. A hipnoterapia e a terapia de renascimento podem ser ferramentas poderosas nesse processo, pois ajudam a mãe a processar sua dor de maneira saudável, reduzindo a carga emocional associada à perda e permitindo que ela encontre formas de honrar e lembrar seu filho
com amor, sem ficar aprisionada no sofrimento. Nos próximos capítulos, vamos explorar essas terapias em detalhes, mostrando como elas podem ajudar as mães enlutadas a encontrarem um caminho para seguir adiante com mais leveza e acolhimento. Capítulo 7. O poder da hipnoterapia no processo de superação. O luto é um processo profundo e muitas vezes solitário. As emoções intensas que acompanham essa jornada não são apenas conscientes. Elas estão enraizadas no subconsciente, onde memórias e sentimentos dolorosos são armazenados. A hipnoterapia, ao atuar diretamente nessa camada profunda da mente, tem se mostrado uma ferramenta poderosa para mães que buscam compreender e transformar sua relação com a dor. Diferente do que muitas pessoas imaginam, a hipnose terapêutica, também conhecida como hipnoterapia ou ainda hipnose clínica, não envolve perda de controle ou manipulação da mente. Muita gente não faz porque acha que não vai voltar, mas isso não passa de um medo descabido, uma crendice popular. Pelo contrário, trata-se de um estado natural de relaxamento profundo e foco direcionado, onde a pessoa consegue acessar memórias, emoções e crenças que, no estado consciente, são difíceis de trabalhar. No contexto do luto, a hipnoterapia ajuda a reduzir a dor emocional associada às lembranças traumáticas, resgatar memórias positivas do filho sem que isso cause sofrimento extremo, libertar a pessoa de sentimentos de culpa, raiva ou autopunição, criar novas conexões internas que permitam seguir adiante sem sentir que está abandonando a memória do filho, liberar o perdão caso haja algo a ser perdoado entre quem ficou e quem partiu. Incrível, não é? Ter uma despedida digna. Um dos grandes benefícios da hipnoterapia é que cada sessão é adaptada à história e às necessidades individuais da mãe em luto. Um artigo publicado no periódico HU Revista pelo Departamento de Psicologia do Centro Universitário Academia em Juiz de Fora citou um exemplo interessante. No Reino Unido, em Birmingham, o Hospital das Mulheres criou um local específico para acolher esse tipo de caso. O objetivo é proporcionar às famílias que estão nessa situação de urgência psicológica um espaço acolhedor para que possam ter um momento especial com o bebê. São as intituladas suítes de luto, um espaço privativo para o casal que enfrenta a dor do luto e precisa de um momento reservado para criar memórias e se despedir do filho. No Brasil, há uma iniciativa similar no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, HU-UFGD-EBSER, no qual foi oferecida uma oficina para os colaboradores do hospital sobre o tema. A oficina destacou a importância de oferecer um acolhimento adequado às mulheres que enfrentam a perda gestacional. Entretanto, é importante ressaltar novamente que essas abordagens muitas vezes não são suficientes para aliviar a dor do luto, pois atuam no nível consciente da mente. Por outro lado, a hipnoterapia e a terapia de renascimento atuam na nossa mente, no nível subconsciente, como explicamos no capítulo 3. Algumas mulheres sentem um peso imenso de arrependimentos, outras sofrem pela sensação de vazio absoluto, enquanto algumas não conseguem lidar com gatilhos emocionais do dia a dia. A hipnose permite acessar essas camadas e trabalhar cada uma delas no tempo e da maneira certa para cada pessoa. No próximo capítulo, veremos como a terapia de renascimento, também conhecida por Rebirthing Breathwork, em inglês, é capaz de complementar esse processo, ajudando a liberar emoções reprimidas e trazendo uma nova perspectiva para a jornada do luto. Capítulo 8. A terapia de renascimento, ressignificando a vida. A terapia de renascimento é uma abordagem que trabalha a respiração como ferramenta de acesso ao subconsciente, permitindo liberar emoções profundas e reprimidas. Diferente da hipnoterapia, que guia a pessoa por meio da fala e da sugestão, o renascimento utiliza a respiração consciente conectada
para desbloquear traumas e tensões armazenadas no corpo. Para mães enlutadas, essa técnica pode ser extremamente transformadora. O luto, muitas vezes, gera um acúmulo de emoções que não foram expressas por completo, seja por medo, culpa ou pela dificuldade de encontrar um espaço seguro para senti-las plenamente. O renascimento permite que essas emoções sejam liberadas sem julgamento, trazendo alívio e clareza. Os benefícios da terapia de renascimento incluem redução da sensação de angústia e vazio, desbloqueios emocionais ligados à perda, maior conexão com o presente sem a prisão do sofrimento passado, sensação de paz e alívio após a liberação das emoções retidas, sensação de bem-estar e relaxamento profundo, conexão com sua essência, com seu eu interior, melhora da qualidade do sono e do pensamento criativo, diminuição do falatório mental. Certa vez, eu estava atendendo uma mulher que havia me procurado para fazer uma sessão de superação de luto com hipnose. No decorrer do tratamento, percebi que seria viável a aplicação do método TOR, e naquele caso, ela estava aberta a fazer uma sessão de renascimento. Fiz com ela uma vivência terapêutica na qual não é necessário dizer nenhuma palavra. Após orientar a paciente sobre o que fazer e como agir durante a sessão, ao encontrar os traumas emocionais mais profundos, começamos a respiração conectada. Ambos em absoluto silêncio, porém conectados pela presença mútua e um acolhimento profundo. Após cerca de 20 minutos realizando a respiração conectada do renascimento, lágrimas começaram a rolar de seus olhos. Ela havia se lembrado de um abuso que havia sofrido aos 16 anos de idade, quando ainda adolescente, e seu médico ortopedista, que havia realizado uma cirurgia corretiva em seu pé, cometeu o ato repugnante. Ela nunca havia contado para ninguém esse fato, nem para a própria mãe, nem para a melhor amiga dela, mas sentiu confiança em compartilhar comigo e foi libertador. Durante uma sessão de renascimento, a respiração contínua e conectada leva a pessoa a um estado ampliado de consciência. É o que chamamos de deixar vir e o deixar ir, abrindo espaço e até mesmo alcançando uma catarse. A catarse emocional é um termo da psicologia que significa purificação emocional. A palavra catarse vem do grego catarsis, que significa purificação ou limpeza. Na prática, é quando um grito, uma lágrima, um desabafo ou até mesmo palavras são capazes de liberar as emoções reprimidas, o que traz um alívio imediato na pessoa. Assim, esse processo permite que as emoções armazenadas na mente subconsciente venham à tona naturalmente. Muitas mães relatam que, ao final da sessão de renascimento, sentem uma leveza inexplicável, como se tivessem tirado um peso do peito. Essa abordagem não apaga a dor, mas transforma a forma como ela é vivenciada. Em janeiro de 2021, passei por uma separação conturbada, na qual mudei de estado, morava no Espírito Santo e vim para Minas Gerais, e logo nos primeiros meses fui afastado de nossos filhos. Ao final do ano de 2021, fiz uma cirurgia de hérnia inguinal e fiquei 30 dias acamado, dos quais 15 sem quase conseguir andar. No pós-operatório, tive um desmaio devido ao efeito da anestesia e sofri uma queda. A dor física foi intensa, mas a dor emocional ainda estava lá e parecia pior. O contato com as crianças passou a ser cada vez mais precário e no serviço tive dificuldades para retornar ao trabalho. No fundo, eu sempre quis sair do serviço público para empreender, principalmente porque eu havia trabalhado como voluntário por 5 anos, de 2017 a 2022, em treinamentos de liderança e auto-performance, e me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Sem falar com meus filhos, entrei em uma angústia profunda e busquei ajuda na medicina tradicional. Num período de 54 dias, passei por 3 médicos diferentes e o diagnóstico foi o mesmo, assim como o medicamento, escitalopram, e a mesma linha de tratamento com psicoterapia. Porém, não fazia efeito. Além de sabotar os remédios, eu tomava por um tempo e depois parava, pois não aceitava a situação.
eu sentia que a causa não estava sendo tratada. Foi quando resolvi buscar as terapias alternativas e decidi fazer o CFR, Curso de Formação em Renascimento. Todos os meus amigos que eram terapeutas relatavam que haviam passado por grande transformação após suas formações terapêuticas. Fazer uma formação terapêutica, seja ela qual for, PNL, coaching, constelação familiar, hipnoterapia, renascimento, entre outras, é, em primeiro lugar, um ato de autocuidado, de autoconhecimento e de auto-perdão. É iniciando com a sua própria transformação pessoal que você irá se tornar uma boa terapeuta, um bom terapeuta. Eu cheguei no CFR em prantos e mal conseguia falar, tamanha era minha angústia. Mas eu estava ali para me cuidar, para buscar respostas para as minhas questões e, principalmente, buscar alívio para aquela angústia sufocante que dava um nó na garganta e um aperto no peito. Fui me entregando aos processos e no quarto dia tive uma experiência fantástica. Numa vivência prática de renascimento, pude me sentir vivo novamente, livre daquela tristeza. Foi libertador. Eu era um pai preso emocionalmente à dor da perda. E é isso que acontece com muitas mães. Ficam paralisadas, lutando contra a dor do luto. O renascimento não te faz esquecer a dor, mas te permite olhar para o passado com outro olhar, mais leve. Em vez de um sofrimento paralisante, a mãe passa a sentir uma conexão mais serena e amorosa com a memória do filho, permitindo-se seguir adiante sem culpa ou autopunição. À direita, foto de um atendimento individual com terapia de renascimento em uma clínica de estética. Abaixo, oficinas em grupo. No próximo capítulo, exploraremos como essas duas abordagens, a hipnoterapia e o renascimento, se complementam e podem ser utilizadas juntas no processo de superação do luto. Capítulo 9. Por que estas terapias são complementares? A hipnoterapia e a terapia de renascimento são duas abordagens distintas, mas que se complementam de maneira poderosa no processo de superação do luto. Ambas atuam na mente subconsciente, onde as emoções mais profundas estão armazenadas, mas cada uma acessa essa camada de forma diferente, proporcionando benefícios que, juntos, potencializam a transformação interior. A hipnoterapia trabalha com sugestões diretas e guiadas, permitindo que a mãe ressignifique a dor, reduza o impacto emocional de lembranças difíceis e fortaleça sua capacidade de seguir em frente sem se sentir culpada. Durante uma sessão de hipnose, a pessoa pode visualizar momentos significativos de uma maneira mais leve, trabalhar crenças limitantes e reconstruir internamente sua relação com a perda. Já a terapia de renascimento foca na liberação emocional através da respiração consciente e conectada. Enquanto a hipnoterapia reorganiza as emoções e crenças no nível subconsciente, o renascimento permite que a mãe sinta e expresse plenamente o que ficou preso dentro de si, sem repressão. Muitas vezes, dores que não foram verbalizadas ou processadas emergem nesse processo, trazendo um alívio profundo e uma sensação de leveza. Quando combinadas, essas duas abordagens criam um ciclo de transformação. A hipnoterapia ressignifica a dor e traz novos significados para a perda. A terapia de renascimento permite que a mãe libere emoções presas no corpo. O subconsciente aprende a lidar com o luto de uma forma mais amorosa e menos sofrida, de um jeito 100% natural. Essa combinação permite que o luto seja vivido com mais acolhimento e menos sofrimento intenso, dando à mãe um caminho para seguir adiante sem negar sua dor, mas também sem ficar aprisionada nela. No próximo capítulo, veremos como essas práticas podem ser aplicadas na rotina, criando um processo contínuo de fortalecimento emocional e reconexão com a vida. Mas antes, quero deixar um depoimento pessoal, seguido de 2 outros, sendo estes de minhas clientes. O CFR mudou a minha vida e me permitiu tocar outras almas. Sou muito grato a tudo que vivi e aprendi no CFR, Curso de Formação em Renascimento.
Abre aspas. O renascimento para mim foi como um orgasmo, só que mais intenso. Fecha aspas. Depoimento de uma mulher após vivenciar a terapia de renascimento em uma vivência em grupo, Minas Gerais, 2022. Abre aspas. Posso te contar algo íntimo? Foi a primeira vez que me toquei sem sentir culpa. A hipnose me desbloqueou. Fecha aspas. Depoimento de uma mulher após terapia individual com hipnoterapia, Minas Gerais, 2023. Capítulo 10. Processo de superação passo a passo. Superar o luto não significa esquecê-lo ou eliminá-lo, mas encontrar formas de integrá-lo à vida de maneira menos dolorosa. Cada mãe tem seu tempo, sua história e sua própria forma de sentir. No entanto, algumas práticas podem tornar essa jornada mais leve e acessível. A seguir, apresentamos 10 passos para aplicar a hipnoterapia e a terapia de renascimento na superação de luto e na sua rotina, permitindo um processo gradual de superação. Número 1. Criar um espaço seguro para sentir. Permita-se viver o luto sem pressa. Separe momentos no dia para refletir, chorar ou simplesmente honrar a memória do seu filho. Ter esse espaço evita que as emoções fiquem reprimidas. Deixe vir. Número 2. Praticar a respiração consciente. A terapia de renascimento proporciona à pessoa enlutada respirar de maneira conectada, profunda e contínua, o que a fará liberar emoções reprimidas. Mas atenção! Uma sessão de renascimento deve ser feita com um profissional qualificado. Número 3. Usar a auto-hipnose. Pequenas práticas de auto-hipnose, como ouvir áudios guiados ou repetir afirmações positivas, ajudam a transformar padrões mentais de sofrimento em percepções mais acolhedoras. Número 4. Reprogramar o subconsciente. Sessões de hipnoterapia ajudam a acessar e transformar crenças inconscientes que perpetuam a dor. Buscar um profissional ou utilizar técnicas guiadas pode ser um grande diferencial nesse processo. Número 5. Honrar a memória do filho. Criar um ritual simbólico, como escrever cartas, plantar uma árvore ou dedicar um momento de meditação ao seu filho, pode transformar a dor da perda em um sentimento de conexão amorosa. Número 6. Ressignificar a dor do luto. A perda muda a forma como enxergamos o mundo. Buscar novos propósitos, seja através de projetos, espiritualidade ou ações que tragam sentido, pode ajudar a reconstruir a identidade após o luto. Número 7. Fazer Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana de cura emocional baseada na repetição de 4 frases poderosas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Essa prática pode ajudar a aliviar sentimentos de culpa, tristeza e apego, promovendo uma sensação de paz e aceitação. Combiná-la com hipnoterapia e ou terapia de renascimento potencializa os resultados. Número 8. Participar de grupos de apoio. Compartilhar sua dor com outras mães que passaram por experiências semelhantes pode ser extremamente terapêutico. Os grupos de apoio oferecem um espaço seguro para expressar sentimentos, receber acolhimento e perceber que você não está sozinha nessa jornada. Mas se você é daquelas pessoas que prefere a solitude em vez do calor dos grupos, a terapia de renascimento pode ser a solução perfeita para você. Muitas vezes, por razões pessoais, a mãe enlutada não quer se expor a grupos, como no caso do luto por suicídio, por exemplo. Nesse caso, a mãe geralmente se sente envergonhada, constrangida de se expor. Então, tanto a hipnoterapia quanto a terapia de renascimento são uma ótima alternativa. Número 9. Ler o livro Como Superar o Luto com Hipnose. A leitura dessa obra de minha autoria ou outro material que lhe seja mais interessante, gosto muito do Augusto Cury, pode trazer novas perspectivas sobre o luto e fornecer ferramentas para ressignificar a dor.
O livro apresenta histórias reais e técnicas práticas que podem ser aplicadas no dia a dia. Número 10. Aplicar o método TOR. O método TOR combina hipnoterapia e terapia de renascimento para ajudar a transformar a dor do luto de maneira profunda e estruturada. Seguir essa abordagem pode facilitar a liberação emocional e a reconstrução do bem-estar, permitindo que a mãe siga adiante com mais leveza e acolhimento. Esse processo não é linear e cada mãe deve respeitar seu próprio tempo. A seguir, deixei separado o que acredito ser uma das terapias mais acolhedoras que existe. E ela é de graça. Sabe do que eu estou falando? Confira. Abraçar. Estudo mostra que abraço de par romântico diminui o nível de cortisol nas mulheres. Um estudo divulgado na revista científica PLOS ONE revelou que os níveis de cortisol em mulheres diminuem após receberem um abraço de alguém próximo. Esse efeito está relacionado à liberação de ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, que contribui para a redução do cortisol na corrente sanguínea, ajudando a aliviar o estresse. Os autores da pesquisa ainda apontaram outros benefícios do abraço, como a redução da pressão arterial, a diminuição de inflamações, o aumento do bem-estar subjetivo, além de uma maior resiliência a infecções e uma aceleração na recuperação em doenças virais. Eu poderia citar outros estudos que falam da liberação de ocitocina durante um abraço longo, mas prefiro relatar uma experiência pessoal riquíssima. Durante os anos de 2017 a 2022, eu trabalhei como voluntário em treinamentos de liderança e alta performance. Inclusive, vou revelar um segredo aqui agora, mas um segredo bom. Você sabe o que esses treinamentos possuem que os fazem ser tão transformadores? Eles usam técnicas terapêuticas como hipnose ericksoniana, PNL, programação neurolinguística, renascimento, coaching e abraço. Isso mesmo, eu dava e recebia muitos abraços e me sentia bem. No próximo capítulo, veremos como outras mães encontraram caminhos para seguir adiante, compartilhando histórias de superação que podem inspirar e fortalecer sua jornada. Capítulo 11. Reconectando-se com a vida após a perda. Seguir adiante após a perda de um filho não significa esquecer, substituir ou deixar de sentir saudade. O amor permanece, assim como as lembranças, mas é possível aprender a viver sem que a dor seja um fardo insuportável. A reconexão com a vida acontece de forma gradual, respeitando o tempo de cada mãe, e envolve a reconstrução da identidade, dos sonhos e das relações. Nos primeiros momentos do luto, tudo pode parecer sem sentido. A rotina perde a cor, as tarefas diárias se tornam pesadas e a ideia de encontrar alegria novamente pode parecer impossível. No entanto, à medida que o tempo passa, pequenas brechas de luz começam a surgir. O sorriso de um amigo, um momento de paz ao observar a natureza, a sensação de conforto ao lembrar do filho com carinho. Esses instantes são sinais de que a reconexão com a vida já está acontecendo. Aqui estão algumas formas de se abrir para esse processo. Número 1. Permitir-se viver sem culpa. Sentir momentos de alegria não significa desrespeitar a memória do filho. Pelo contrário, ele certamente gostaria que sua mãe encontrasse motivos para seguir adiante com amor e gratidão. Número 2. Construir novos significados. A dor pode ser transformada em propósito. Lembre-se, suas dores, seus bloqueios e seus traumas possuem intimidade com seu propósito. Algumas mães encontram na arte, no voluntariado, na escrita ou em novos projetos maneiras de honrar a memória do filho e dar sentido à sua jornada. Talvez cuidar de outras mães com a mesma dor pode ser o que irá te preencher. Número 3. Cuidar do corpo e da mente. O luto afeta não apenas as emoções, mas também a saúde física. Alimentação equilibrada, exercícios e práticas como yoga, meditação ou respiração consciente ajudam a aliviar tensões e trazer bem-estar.
Número 4. Estabelecer uma nova rotina. Criar hábitos saudáveis e prazerosos pode ajudar a reestruturar a vida após a perda. Pequenos gestos como tomar um café especial pela manhã, caminhar ao ar livre ou dedicar um tempo para a leitura fazem a diferença. Número 5. Buscar apoio sempre que necessário. Seja em grupos de apoio, na terapia ou com amigos e familiares, saber reconhecer o momento certo de pedir ajuda é muito importante. O apoio emocional é fundamental para seguir adiante. A reconexão com a vida acontece aos poucos e cada mãe tem seu próprio ritmo. Não há pressa, não há regras. O importante é lembrar que a dor não precisa ser uma prisão. Ela pode se tornar uma ponte para um novo significado, mantendo o amor vivo em cada passo dado. Uma dica adicional é buscar sempre um terapeuta com quem você sinta conexão, se sinta acolhida, pois nem sempre o que cobra mais barato ou o mais perto será melhor para você, mas sim aquele terapeuta com quem você se sinta você mesma. No nosso próximo capítulo, veremos histórias reais de mães que encontraram formas de superar o luto e seguir adiante com mais leveza e acolhimento. Capítulo 12. Testemunhos de mães que superaram. Ao final do capítulo 9, mais precisamente na página 23 deste e-book, compartilhei 2 depoimentos um pouco diferentes, de 2 mulheres que superaram traumas profundos em suas vidas. A primeira foi abandonada pelos pais quando criança e cresceu acreditando que fora deixada em orfanato como um saco de batatas. Ela ressignificou isso com a hipnose. E não apenas isso, ao final da sessão de renascimento, na ocasião do treinamento de grupo que ela participou, teve uma sensação de orgasmo intenso. E eu tive a sorte de ter sido escolhido por ela para este compartilhar. Acompanhei os processos terapêuticos dela durante a imersão e foi uma honra testemunhar isso. A segunda foi a Aline, nome fictício, jovem cuja história é contada nos capítulos 9 e 10 do livro Como Superar o Luto com Hipnose. Foi um dos casos mais chocantes que já atendi. Além de sofrer um abuso pelo próprio avô aos seus 4 aninhos de idade, foi pega aos 9 e abusando de outras crianças. Você não entendeu errado, foi exatamente isso. Quando a mãe descobriu, disse: "Eu tenho nojo de você." Não bastasse a dor do abuso, da rejeição, da humilhação, do abandono pelo pai, da traição pelo avô, essas injustiças a fizeram tentar suicídio várias vezes ao longo dos seus 29 anos de idade. O depoimento da página 23 foi de quando ela despertou sua libido após uma sessão de hipnoterapia. Posteriormente, durante as sessões de terapia, convidei-a para conhecer o método TOR e ela aceitou. Marcamos a sessão de renascimento e ela se sentiu muito acolhida durante a sessão. Além da sensação de ter se tocado pela primeira vez, sem sentir culpa, depois da hipnose, relatou que sua libido foi às alturas após a sessão de terapia de renascimento. É sobre isso. Aqui conectamos o capítulo 9 com o capítulo 11. Viver a vida sem culpa, se permitindo, apesar do passado, apesar das perdas, reconectar-se com a vida, com você mesma, com a sua essência. Por fim, além dessas 2 histórias especiais, há uma outra história que mexeu muito comigo. Essa sim de uma mãe que perdeu sua filha de forma trágica. Um caso que teve grande repercussão na mídia ocorreu em setembro de 2023 e realizei o atendimento dessa mãe em janeiro de 2024. A queixa principal era justamente a morte da filha. Fizemos a sessão de hipnose usando uma técnica chamada regressão à causa, Regress to Cause, ou regressão de consciência, ou simplesmente regressão. Ressignificamos a perda da filha, foi lindo, ela chorou bastante, catarse emocional. No meio da sessão, uma outra cena de luto surgiu, a perda do esposo. Então, demos atenção a essa perda também. Ela havia perdido o marido, também assassinado, há cerca de 7 anos. A sessão foi profunda e libertadora. 2 traumas muito profundos foram ressignificados. Após a sessão, ela gostou tanto que me indicou para a irmã dela, que era tia e madrinha da falecida filha.
Uma jovem linda que morreu aos 22 anos por ter se envolvido com um traficante. Adivinhe de onde? Bairro Cabana, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mesmo lugar onde meu tio foi assassinado há mais de 30 anos. Além da indicação, relatou que pela primeira vez depois de passados 7 anos da morte do marido, ela foi para o carnaval e beijou na boca, ou seja, se abriu para novos relacionamentos. Esses relatos mostram que, apesar da dor intensa, é possível encontrar caminhos para seguir adiante. O luto não precisa ser uma prisão eterna. Ele pode se tornar um processo de transformação, onde o amor pelo filho perdido continua vivo, mas sem impedir que a mãe reencontre a alegria e o sentido na vida. No próximo capítulo, encerraremos essa jornada com uma mensagem de acolhimento e esperança, reforçando que, mesmo após a maior dor do mundo, é possível se abrir para um novo amanhecer. E mais adiante, após as referências, deixei uma carta para todas as mães que perderam seus filhos. Capítulo 13. Conclusão. Um novo amanhecer. O luto é um caminho que nenhuma mãe gostaria de percorrer. Mas para aquelas que passaram por essa perda irreparável, ele se torna parte da jornada da vida. Não há como apagar a dor, mas há como ressignificá-la. Este e-book foi escrito para trazer acolhimento, compreensão e, principalmente, um convite à reflexão. Apesar da ausência física, o amor pelo filho nunca morre. Cada capítulo trouxe ferramentas, histórias e abordagens que podem ajudar a aliviar o peso do luto. O luto não tem prazo para acabar, nem um roteiro exato para ser seguido. Algumas mães encontram alívio mais rapidamente, outras precisam de mais tempo. O importante é entender que não há certo nem errado nessa caminhada. O que existe é o respeito pelo seu próprio processo, pelo seu tempo e pela sua maneira de sentir. Se há uma mensagem que este livro quer deixar, é que, mesmo após a maior dor do mundo, ainda é possível a mãe em luto encontrar um novo amanhecer. Um amanhecer onde a saudade continua, mas sem aprisionar, onde a lembrança traz amor e não apenas sofrimento, onde a vida pode, aos poucos, voltar a ter significado. Seu filho sempre será parte de você. O amor que vocês compartilharam jamais será apagado, mas você merece seguir adiante, com paz e leveza dentro de si. Que este e-book tenha sido uma fonte de acolhimento e que, no seu tempo, você possa olhar para frente com mais serenidade. Porque, apesar da dor, a vida ainda pode te surpreender com novos significados, novas conexões e novos amanheceres. Você pode renascer. Referências. Se você está no YouTube, as referências estão na descrição deste vídeo. Primeira referência. Tão Só na Maternidade, o luto na perda perinatal. Guimarães, Ana Clara Ketz, Faria, Rila Martins Campos. Tão Só na Maternidade, o luto na perda perinatal. HU Revista, versão 50, página 1 a 8, 2024. Acesso em 29 de janeiro de 2025. Referência número 2. Artigo. Abraço diminui nível de cortisol nas mulheres. Portal G1. Estudo mostra que abraço de par romântico diminui nível de cortisol em mulheres. 2 de junho de 2022. Acesso em 30 de janeiro de 2025. Referência número 3. Como superar o luto com hipnose. 3 links disponíveis. Livro físico, www.ednardopassos.com/superando o luto. Link número 2. Audiolivro, www.ednardopassos.com/audiolivro 1. Link número 3. Amazon. Sobre o autor. Ednardo Passos é bacharel em Gestão de Serviços de Saúde pela UFMG, técnico em Informática Industrial pelo Cefet Minas Gerais, terapeuta em Renascimento pelo IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento, formação Master em Hipnose Clínica pelo Instituto Lucas Naves, formação em Hipnoterapia pelo Instituto Versate, Master Trainer pelo Instituto Lilman, autor do livro Como Superar o Luto com Hipnose, criador do método TOR, ex-servidor público federal, já foi aprovado em mais de 10 concursos, incluindo 2 tribunais de justiça, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
aprovado em 3 cargos em agência reguladora, 2 vezes na ANTT e 1 vez na ANS. Já trabalhou nos Correios, foi aprovado em 13º lugar no concurso do INSS para o município de Contagem. Já trabalhou no IBGE, no cargo de agente de pesquisa, e já trabalhou na Prefeitura de Contagem, no cargo de auxiliar de secretaria escolar, entre outras aprovações em concurso. É pai do Kevin, da Ayla e do Ian. Seu site, ednardopassos.com, Instagram pessoal, @ednardopassos, Instagram profissional, @terapia de renascimento. Uma carta para as mães em luto. Querida mãe, antes de qualquer palavra, quero que saiba que eu vejo você. Eu reconheço sua dor, sua saudade, sua força silenciosa. O caminho do luto é árduo e ninguém pode dizer qual é a maneira certa de percorrê-lo. Mas você está aqui. Você leu este livro, buscou compreender e se permitiu sentir e talvez encontrou um pouco de acolhimento nessas páginas. E por isso eu agradeço. Escrever A Dor Inominável foi um ato de amor e respeito a todas as mães que enfrentam essa perda indescritível. Sei que nenhuma palavra pode preencher o vazio deixado, mas espero que, de alguma forma, este simples e-book tenha oferecido um pouco de conforto e novas perspectivas para a sua jornada. Sei que os dias são diferentes agora. A saudade se entrelaça com cada momento e a ausência se faz presente nos pequenos detalhes do dia a dia. Mas saiba que você não está sozinha. Há um caminho que pode ser trilhado com mais leveza, sem culpa, sem pressa, apenas com amor, com memória, com ressignificação. Se em algum momento da vida nossos caminhos se cruzarem, quero que saiba que estarei aqui, pronto para lhe oferecer um abraço sincero, porque às vezes não há necessidade de palavras, apenas a presença de alguém que compreende e acolhe. Com carinho e respeito, Ednardo Passos, Ed. Fale conosco. Gostou deste e-book e tem algum elogio ou mesmo uma dúvida, crítica ou sugestão? Me envie uma mensagem. WhatsApp DDD 31 985550038. E-mail contato@ednardopassos.com. Cidade Belo Horizonte, Minas Gerais. Site ednardopassos.com. Ednardo não é com demudo. Soletrando EDINARDO. Passos com 2 S.com. ednardopassos.com. Instagram profissional @terapia de renascimento. Frase final, abre aspas. Superar o luto não significa esquecer de quem já se foi, mas sim lembrar desse ente querido de um jeito especial, com carinho e com amor. Fecha aspas. Eu vejo você.